Fala, meus amigos empresários e empreendedores do Ecosistema Podcast. É uma honra estar aqui em mais um episódio, trazendo empresários, profissionais para sentar aqui à mesa junto com a gente para contribuir única e exclusivamente para o crescimento do seu negócio. A gente traz muito empresário aqui que traz muito conhecimentos específicos de negócios, mas muitas das vezes a gente costuma dizer que o empresário, o empreendedor que está na jornada, ele precisa muito para ele ir para o próximo nível é de inspiração. Então eu quero dizer para você que hoje vai ser um episódio incrível. Fica aqui com a gente até o final, tá bom? Mas antes da gente começar, antes de eu dizer qual é de fato o convidado que está aqui com a gente, né? Melhor, a convidada que está aqui com a gente. Eu quero te convidar a se inscrever no canal. Eu acabei nem me apresentando, né, Sandro? Mas, poxa, 178 episódios. Eu acredito que a galera já sabe, mas você que chegou aqui, né, caiu de paraquedas e está buscando, de fato, inspiração e aperfeiçoamento para o seu negócio. Meu nome é Hugo Fernandes, sou host aqui, fundador do Ecosistema Podcast. Né? Se inscreve no canal, né? já curte esse episódio aqui, porque o que a gente está fazendo aqui é justamente para contribuir e construir o maior movimento empresarial de fato, né? Ali do Nordeste. Então seja bem-vindo na construção. Estou aqui com meu parceiro, meu amigo, meu sócio, Sandro Samper. Irei te ajudar na condução desse storytelling de hoje. Isso aí, meu amigo. E sem mais delongas, né? Vamos começar esse episódio, porque esse episódio aqui promete, né? Eu não vou me ater a falar de cabeça, a gente fez uma anotaçãozinha aqui. E o que eu quero dizer para você, empresário, empreendedor que está aqui assistindo para a gente, né? Você também que é mulher que está assistindo a gente, que a gente tem também essa audiência feminina, dizer para você, né, que a convidada que a gente está aqui hoje, ela simplesmente desceu do salto, meu amigo. Ela desceu do salto para poder ensinar mulheres a calçarem os saltos mais altos nas suas vidas. Uau! Né? Então, assim, o episódio de hoje vai falar muito sobre a diversidade ao protagonismo, que é exatamente isso, né? Que o empresário, que a vida do empresário, né? A gente passa por muita diversidade, mas o objetivo é a gente conquistar ali o nosso protagonismo. E eu gostaria, né, de convidar, né, de dar as boas-vindas aqui à nova voz de sucesso das mulheres, né? Simone Borges, ela que está inaugurando agora um instituto com um propósito muito claro, que é desenvolver mulheres que desejam comunicar, liderar e viver com muita autenticidade. Então, seja muito bem-vinda, Simone Borges. Seja muito bem-vinda ao Ecosistema Podcast. Seja muito bem-vinda. Uma honra ter você aqui. Estou feliz, a honra é toda minha. Show. Quando eu faço essa apresentação, eu fico ouvindo no meu ouvido as palminhas. Vamos lá, Simone. Uma honra pra gente, tá? 178 episódios e parabéns. a cada episódio que a gente grava, cada empresário que senta aqui é mais uma contribuição que a gente coloca nesse mundo, né? Que a gente ajuda pessoas a avançarem mais nos seus negócios. E nada melhor do que, ao invés de começar já falando de negócio, de business, de segredo, de chaves pro empresário ali ele crescer, é conhecer a história, né? A gente queria saber quem é a Simone Borges. Tá todo mundo ali se perguntando quem é a Simone Borges. E nada melhor do que você, né? Que é empresária, que é advogada, se apresentar para a nossa audiência. Fica à vontade. Meu nome é Simone Borges. Eu sou natural da Paraíba. Sim. Tu não é baiana, né? Não, sou de Campina Grande. Campina Grande. Interior da Paraíba. Boa. E nasci lá. Tive uma vida muito simples com meus pais. Sou a caçula de todos os filhos. E eu comecei a empreender bem cedo, muito mais do que as pessoas imaginam. Na rua na rua que eu morava, existia uma serraria. Sim. E a serraria, não sei hoje como funciona, mas na época ela gerava pó, ia cortando as madeiras e aquilo gerando aquele pó. E aquele pó, ele era aproveitado para colocar em granjas. Sim. De galinha. E tinha um senhor lá que ia toda semana buscar os sacos, pedir alguém para encher aqueles sacos de pó. E ninguém queria. Até que eu e meu irmão nos propomos a fazer isso. Que legal. Eu adorava comprar fogos. E meu pai nem minha mãe não me dava dinheiro para comprar fogos. E eu e meu irmão começamos a encher sacos. A gente enchia num dia 300 sacos. Caramba, saco daquele pó de serra, né? Sim, saco daquele pó de serra. E à noite ele chegava um caminhão para buscar e tal. E a gente fazia aquilo brincando.
Mas era uma delícia na sexta-feira receber aquele dinheiro, comprar todos de fogos para poder brincar. Então começou bem cedo. Minha mãe era costureira, meu pai era protético. E bem cedo eu aprendi a profissão com minha mãe, de costurar. Só que eu não queria ser uma costureira como minha mãe. Eu queria ter uma empresa, eu queria ter uma fábrica. Daí eu convenci minha mãe a comprar outras máquinas e daí a gente começou a trabalhar em série. E Legal. Começamos. Mas o mundo empresarial é muito difícil e naquela época bem mais difícil. Né? Era uma época que não existia nem cartão de crédito, as pessoas nem usavam isso. Nessa época você tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos. 16, boa. 15 para 16. E daí eu comecei a achar pouco aquilo. Então, aos 16 anos eu saí de casa. Aluguei um apartamento e fui colocar minha fábrica. Só que no decorrer, é aquela coisa, né? Você vai bem e vai mal. O microempresário sofre muito com isso. Não existia preparação nenhuma para isso. Então, a coisa era muito inconsciente, como a gente fazia. Passando isso, eu engravidei aos 22 anos. Sim. Quando eu engravidei, eu precisava de rede de apoio e fui morar no interior do sertão de Pernambuco. Então, se Campina Grande era pequena para mim, seria um castigo aquilo. E eu fui morar em Tapetinho, uma cidade que só tem entrada, não tem saída. Você entra e sai pelo mesmo lugar. Uma cidade de primeira, né? Você passa a segunda, acabou a cidade. Exatamente. E eu simplesmente odiava aquela cidade. Odiava, porque era uma cidade muito pequena, de 10, 12 mil habitantes. E eu não suportava aquilo. Mas eu estava grávida, precisava trabalhar, me manter, enfim. Quando minha filha estava mais ou menos com 1 ano e meio, a gente separou. Sim. Quando a gente separou, ele terminou comigo. Quando a gente separou, eu me vi no estado de felicidade e de medo. Porque eu ia sair daquele lugar. Eu tinha que sair, a chance de eu sair desse lugar. Mas também de me ver desamparada. Desconhecido, né? Desconhecido. Daí eu voltei para Campina Grande, fui morar na casa de uma amiga. E aí, como eu não tinha emprego, ela trabalhava numa rádio panorâmica, que é de Doutor Damião. Ele é um deputado. E ela começou a me colocar para vender comerciais. E aí eu fazia isso, ia me rebolando. Depois eu fiz um curso de fotógrafo. Só que tudo que eu fazia, eu sentia, eu não vou para lugar nenhum. Eu vou no máximo conseguir pagar minhas contas. Então eu não vou para lugar nenhum, não vou para lugar nenhum. Até que eu fui para João Pessoa, que era uma cidade maior. E consegui um emprego numa locadora de veículos. E quando eu entrei para tirar férias de uma profissional. E eu virei a gerente. Muito bom. Na loja. Mas eu fazia muito mais. E eu acho que é isso que as pessoas não querem. A maioria das pessoas, eu ganho pouco, eu vou fazer o que foi mandado e acabou. Exato. Não mais que isso. E eu sempre fazia algo mais. Foi assim que eu virei gerente em 3 meses. 3 meses? 3 meses. E aí eu virei gerente de vendas. E por sorte, eu consegui fechar um contrato com a Simes, de forma nacional. Então todos os carros que eram alugados no país, pela Simes, eu ganhava comissão. Sem trabalhar, mas eu já ganhava comissão. Daí eu criei um evento no Nordeste para chamar todas as locadoras dessa franquia. E o dono da locadora daqui gostou de mim, da minha iniciativa. E aqui, na época, era a construção da Ford. Então tinha centenas de carros alugados aqui. Só que assim, ele tinha que colocar alguém para administrar, mas quem levava comissão era eu. Boa. Ele me pediu para vir para Salvador. Paralelo a isso, eu enfrentava um processo judicial de guarda da minha filha. Então veio a fome com a vontade de comer. Quando eu consegui a guarda dela definitiva, eu simplesmente vim para Salvador e não avisei a ninguém. Absolutamente ninguém. Ninguém sabia o meu paradeiro. As pessoas achavam que eu tinha sumido, ido para fora do país, ido para São Paulo. E eu mudei meu nome. Cara, você... Foi mesmo. Mudei meu nome. Mudei meu nome. Mudei meu nome. Mudei meu CPF, lógico. E aí, não tinha rede social. Sim. Não tinha fonte de pesquisa. Não tinha nada. Então, não tinha como ninguém me encontrar. Porque todo mundo ia procurar por um nome. E o meu era outro. Então, não tinha como me achar. Que legal. Só que quando eu cheguei aqui, aí trabalhei até o final do contrato, em Camaçari da Ford.
Terminou o contrato, eu disse, agora eu tenho que me virar. Resolvi montar um salão de beleza. Tinha muitos salões de beleza em Salvador e eu olhava e dizia, isso deve ser bom, porque tem muito salão de beleza. Estava enganada. Você vê que empreendedor, ele não foca onde tem oportunidade ali, a gente enxerga e... Pois é. Daí eu montei o salão de beleza. Tava tudo indo muito bem, o salão tinha muito sucesso, mas não dava dinheiro. Sim. E eu percebi de logo que eu não era dona do salão, quem era dona eram os funcionários, porque eu dependia 100% deles. Se eles não fossem trabalhar, eu não faturava. Então, eles eram quem mandava. Então, eu não podia colocar regras, porque eles se zangavam, não ia trabalhar. Eu não podia reclamar, eu não podia negar nada, porque eles eram o meu patrão. E eu percebi isso bem cedo. Inventaram, na época, uma história de luva. Então, você pagava a luva de um cabeleireiro por um ano. Quando terminava a luva, outro salão vinha e comprava. Ou então, você tinha que cobrir a luva. Nossa. Então, era uma ciranda que a conta não fechava. Eu disse, eu tenho que sair disso. Todas as minhas escolhas erradas, eu desfiz. Quando eu percebia, eu tentava logo desfazer. Analisava o prejuízo. Escolhas erradas têm prejuízo. Analisava todos os prejuízos, mas começava a traçar uma forma de me livrar daquilo. Sempre foi assim. É por isso que tantas coisas não duraram da minha vida. Porque quando eu analisava, eu já começava a traçar de forma calma, tranquila, como é que eu ia me livrar daquilo. E eu disse, eu tenho que estudar. Eu tinha parado de estudar. Eu só tinha feito até o primeiro ano colegial. Daí eu fiz supletivo e fiz faculdade. Entrei na faculdade. Naquela era um pouco difícil, porque só tinha 3 faculdades aqui em Salvador de Direito. Então foi bem difícil para eu poder entrar, não foi fácil não. Entrei na lista, assim, 118, meu número foi. Então foram 18. E aí eu entrei na faculdade. Se eu vou entrar na faculdade, eu vou continuar no salão, me mantendo até eu me formar. E o salão eu pedalava, como a maioria dos empresários. Pedalava. Se parasse, quebrava. Né? Então pedalava. Vendia almoço para comer o jantar. Faturava, antecipava os cartões para poder pagar. Então, no dia que parasse, quebrava completamente. Como eu percebi isso logo, eu tenho que buscar uma alternativa, mas uma alternativa definitiva. Porque eu não queria depender de ninguém. Eu queria depender só de mim. Porque se dependesse só de mim, eu sabia que eu dava conta. E aí eu fiz a faculdade, com muita dificuldade, mas eu fiz. Eu era a pior aluna da sala. Dos 90 alunos que tem na sala, todos vão dizer a mesma coisa. Eu era a pior aluna. E ninguém queria se aproximar de mim. E também não julgo, porque ninguém quer se encostar em uma árvore seca, né? Que é uma árvore florida para dar uma sombra, né? E ninguém queria se encostar em mim, porque eu era a aluna que tirava a nota mais baixa sempre, que ia para a recuperação de todas, que perdia matérias. O primeiro semestre eu perdi tudo. Foi muito desanimador para mim. Eu achava porque você estava apagando incêndio no salão. Exatamente. Não era falta de compromisso. E também eu tinha dificuldade de aprendizado. Porque sim. eu tinha passado 15 anos sem estudar. Então, o cérebro é um músculo que ele estava atrofiado. Eu precisava treinar. Mas, enfim, fiz a faculdade com muita dificuldade. Terminei a faculdade. Quando eu terminei a faculdade, hora de vender o salão. Vendi o salão. A venda serviu para indenizar todos os funcionários. E comecei minha carreira como advogada. Claro que ninguém queria ser sócia de Simone, né? Lógico, ninguém, imagina. E aí eu aluguei uma salinha lá na Rua do Carro, em Nazaré. Sim. E eu percebia que chegava muito cliente. E eu comecei a seguir esses clientes para ver para onde eles iam. Para ver qual era o advogado que ia e o que é que ele fazia. E aí, quando eu descobria, eu acho que esse é o caminho. Então, vamos buscar esse caminho. Sim. Então, comecei a falar com o porteiro, a falar com o pessoal da garagem. Se aparecer alguém procurando advogado, me indique, eu te dou um retorno e tal. E assim comecei. Eu fiz, eu acho que centenas não, mas eu acho que eu devo ter feito uns 10 mil cartões. Era a única forma que eu tinha de manifestar meu posicionamento. Então, onde eu ia, distribuía cartão. Qualquer lugar. Perfeito. Se eu fosse no caixa do banco, eu deixava, eu esquecia lá vários cartões. Eu esquecia vários cartões lá. Garçom, eu assediava os garçons. Sua jornada vai até que horas? Aí lá até que horas? Mas você está desde que horas? Você está passando do horário, estão te pagando hora extra? Aí, mais ou menos, toma meu cartão. Se eu ia no Lava Jato, meu carro só vinha cheio de cartão, e eu dizia, se precisar de um advogado, está aqui.
Então, eu vivia nessa propaganda o tempo inteiro, Uhum. de forma incessante. Esse era o meu caminho. Porque eu tinha uma filha sozinha, literalmente, para criar, e eu precisava crescer muito rápido. Eu precisava correr atrás da diferença, que eu já estava com 36 anos. E eu não tinha construído nada. E deu certo. Em 6 meses, eu tinha 200 clientes. Uau. É. Incrível. Quando eu abri os arquivos e eu vi que eu tinha 200 clientes, eu disse, nossa, daqui a 5 anos eu vou ter quantos? Se eu continuar assim. E aí, continuei da mesma forma. Continuei, mudei de escritório, mudei de sala e a coisa foi acontecendo. Eu fazia muito planejamento. Eu descobri na terapia que eu sou muito estrategista. Uhum. Eu fazia tudo intuitivamente, mas hoje eu percebo que era estratégia. E as pessoas não sabem fazer estratégias. Perfeito. Tem gente que já nasce com isso e tem outras que pode aprender Uhum. e criar estratégias. Eu quero chegar em tal lugar, como é que eu chego? Por onde é que eu vou? Por onde é que eu começo? Um passinho. Nunca fiz planos longos. Meus planos eram a curto prazo. Nunca pulei um degrau. Era degrau a degrau. Oh, que Se eu bacana. tinha um Fiesta, eu mudei para o Export. Depois do Export, eu comecei a pensar em ter um carro automático. Uhum. E assim, mas sempre de forma muito suave e muito Perfeito. consciente. Porque eu não podia me perder. Se eu me perdesse, não tinha ninguém para me salvar. Minha filha manifestou uma vontade bem cedo de fazer medicina. E eu comecei, numa estratégia, calcular como que eu ia fazer isso. Primeira coisa, eu tinha que colocar ela num colégio bom. Para ela poder ter chance. Uhum. Senão ela não ia conseguir. E eu coloquei ela num colégio bom, numa Anchieta, e aquilo custava muito caro para mim. Mas enfim, depois eu comecei a planejar a faculdade. Se ela não passar na faculdade pública, como é que eu vou fazer? Era sempre estratégia. Eu tinha estratégia para tudo. Perfeito. E pensava, se essa não der, qual é o plano B e C? Porque eu tenho que ter várias opções. Simone, só uma contribuição. Até o fato das pessoas no passado olhar para Simone e falar, poxa, Simone não para num lugar. Quer dizer, não sei se pensava porque é aquela coisa, você saiu de lá, não conhecia ninguém, enfim. Isso. Mas de fora as pessoas geralmente pensam, pô, fulano não para quieto no ramo, não, sabe, não vai dar nada na vida, mas você, como estratégica, de forma empírica ali, você decidia que não queria aquilo, você já pivotava, você já Isso. mudava, você já dava um jeito de não seguir. Porque tem muito empresário que abre negócio, E fica aquela insistindo. burocracia inteira e fala assim, pô, vai dar muito mais trabalho Desistir parar, eu vou do- continuar. Desgostoso, Isso. enfim. Porque Então- isso, a desistência, ela tem efeitos negativos. Exato. Mas a continuação é pior. E eu sempre calculei isso. Perfeito. Vou vender o salão, não vou ganhar nada, ainda vou ter prejuízo, mas eu vou me livrar disso. Peguei esse insight. Pois é. Uma vez eu comprei um carro e foi uma escolha errada. Desde o início eu sentia que era uma escolha errada, mas eu continuei. Com 6 meses eu vi que era uma escolha errada mesmo. Eu vendi tendo um prejuízo enorme. Mas eu me livrei do problema. Perfeito. Então, todas as minhas escolhas erradas, que eu tive muitas, até mesmo para aprender, eu desisti logo. Eu não insistia. Nunca insisti numa escolha errada. Porque o que eu vejo hoje é muita gente continuando. Uhum. Entra num relacionamento, sabe desde o início que não vai dar certo, mas acha que vai mudar, acha que vai se acostumar, acha que isso, fica no achismo e continua do mesmo jeito. Exato. Tem medo do novo, pô, se eu Isso, separar. e é uma escolha. Uhum. É uma escolha. E as pessoas se vitimizam muito. Eu tenho um emprego ruim, eu tenho um patrão ruim, eu ganho pouco, mas ela escolheu aquele emprego. E se ela não tinha saída e foi para aquele emprego, ela tinha que se movimentar. Exato. Ou dar o sangue para crescer na empresa, ou buscar conhecimento para buscar outro emprego. Não, ela se acomoda e só reclama. Então, a escolha também. Quando você conhece uma pessoa e encara um relacionamento, é escolha. Exato. Aí depois ele te bate. É escolha, porque você continuou com ele. Ele te bate uma vez, você teve a escolha de sair. Ele te bate segunda, você escolheu de novo. Terceira, você escolheu de novo. Ele te matou, você escolheu de novo. Uhum. Não querendo dizer que ele está certo. Não, exato. Sim. Mas é uma escolha. Mas é uma escolha da pessoa Exatamente. permanecer, porque permanecer Sempre. é uma escolha. 90% das nossas escolhas erradas é culpa só da gente. Sim. E as pessoas não conseguem. Sempre se responsabiliza alguém, ou culpa alguém, ou coloca o peso, ou foi porque fulano fez isso, ou fez aquilo, e ela esquece que ela escolheu. E que ela também tem o poder de desistir dessa escolha Exato. e fazer outra. Né? E eu acho que não é por medo, eu acho que é comodismo. É. Porque o medo, para mim, sempre foi um aliado. Uhum.
Por que o medo foi aliado? Porque o medo, para mim, serve como alerta. Digamos, eu vou pular numa praia, vou dar um mergulho na praia e eu não sei a profundidade, eu não sei se tem pedra ali, se não tem. Então, vem o medo. O medo é a tensão. Boa. Você vai pular de cabeça ou você vai entrar devagarzinho para conhecer o terreno e depois dar um boom? Então, as pessoas colocam o medo como impedimento. E o medo não é impedimento. O medo é um alerta. Um alerta, exatamente. Isso aqui é sério. Você vai ter que ter muita responsabilidade para isso. É só isso. E você ir em frente, bem consciente, porque o medo te avisou. Né? E se der errado, sai e começa de novo. Exato. Só que eu estava lendo um livro que tem um viés que as pessoas elas se enganam porque elas falam o seguinte, por exemplo, cara, eu investi tanto nesse negócio que eu vou fazer de tudo aqui para ele dar certo e não vou mudar. E a pessoa passa mais 5 anos e depois ela cai a real. Cai a real. Ou seja, é o viés do conformismo. Me dediquei tanto para esse relacionamento que eu não vou sair. Porque ela acha que ela vai perder 5 anos que ela dedicou aquele relacionamento. Ela passa mais 10 ali e ela perdeu agora 15. Então, no seu caso, não. Você sempre via que você tomou uma decisão errada, a decisão está errada, vamos cair fora. Você assumia porque você desistir de algo traz prejuízo, você assumiu o prejuízo daquilo para consertar a rota mais rápido. A conta da gente, sempre é da gente. A escolha errada sempre é da gente. Ou você paga, você continua. Tá, você estava sozinho em Salvador com uma filha, você não tinha rede de apoio, não tinha ninguém. Ou era você ou era você. Isso. Então você decidiu. Eu não podia errar. Você não podia errar. E quando eu errar tinha que mudar muito rápido. Isso, exatamente. E eu não tinha rede de apoio nenhum, absolutamente. Então, minha filha foi conhecer aos 15 anos. Aos 13 anos, eu me formei. Minha filha completou 13 anos e eu me formei. Então, já dei uma guinada na minha vida. Aos 15 anos, eu já tinha perdido o medo de perder a guarda dela, já era advogada e tudo mais, que era uma coisa que me atormentava muito. Então, eu disse, agora eu vou procurar. Agora eu vou aparecer. Boa. E aí, com 15 anos, eu fui para Paraíba com minha filha e cheguei para todo mundo, eu estou aqui. E aí foi uma surpresa para todo mundo, Simone está aqui e está bem. Ela não veio buscar nada, ela não veio pedir ajuda. É aquela vitória, né? Com sabor de mel. Muito. Né? Eu ainda sou escorpiana, né? Uau. Então, E aí, realmente, eu me aproximei de minha família nesse momento. Minha filha passou a ter vó, a ter tios, a ter primas, a ter todo mundo. Isso custou caro. Sim. O preço chegou. Eu paguei a conta disso também. Mais tarde, a conta chegou para mim. Teve muita terapia para ela e para mim, para a gente superar isso tudo. Mas eu acho que a minha maior sorte foi a necessidade do crescimento rápido. Como eu tinha muita necessidade de crescer rápido, então eu não parava. Eu estava sempre criando uma estratégia para crescer. Sim, aí voltando à advocacia, eu estava bem estabelecida aqui em Salvador. Fui a Candeias fazer uma audiência, vi que tinha um leque absurdo de clientes. E eu disse, eu venho para cá. Daí eu aluguei um escritório pequenininho, tal, mas para testar, né, para ver como é que funcionava. E a coisa, eu começava a ir para lá só nas sextas-feiras. Sextas-feiras, todas as sextas, Simone vai estar aqui para atender. Aí chegou um momento que eu estava no escritório e a secretária ligava, tem 3 clientes aqui, diga ele que eu estou chegando, estou a caminho. E pegava o carro, me mandava para lá. E aí, a coisa foi crescendo. Daqui a pouco eu tinha 100 clientes, 100 ações, fazendo audiência o tempo todo. E eu disse assim, eu tenho muito mais chance lá, porque o número de ações lá é maior e o ticket também. E os advogados lá vacilavam muito, eu percebi muito rápido isso. E eu digo, então aqui é meu lugar. E aí eu mudei para Candeias, levei algumas funcionárias, outras ficaram até morando lá até hoje. E aí a coisa começou a acontecer. Aí eu mergulhei de cabeça. Boa. Mas continuava atendendo nas sextas-feiras aqui em Salvador, os meus clientes em Salvador. Você deixou aqui, foi pra lá. Troquei, fiz essa troca. Sim. E a coisa andava muito bem. E eu sempre fui muito concentrada no que eu fazia. Eu tenho hiperfoco. É bom, mas às vezes é ruim porque você não vê muitas coisas que estão ao seu redor. Sim. Então, eu ia fazer uma audiência, eu não enxergava mais nada. Eu só enxergava o juiz e a ata. E um certo dia,
eu fui fazer uma audiência contra a Base Engenharia, a Chain, a antiga Chain, e Petrobras, e era um cliente que tinha sofrido um acidente. E a advogada era uma advogada da cidade, famosa, conhecida, 40 anos de advocacia. E ela ficou conversando com todo mundo na sala, se distraindo, conversando com o juiz. E eu sem dar, eu ficava marrenta, mas era concentração, só isso. E ela conversando, dando risada, e aquele barulho, e esse juiz fala baixo. E ela vulnerável. Isso, bem vulnerável. E eu concentrada na ata. E ele perguntou assim, a parte reclamada vai requerer perícia médica? Ela não escutou. Ele esperou 5 segundos e disse, foi perguntada a parte reclamada se ia requerer perícia, de nada ela respondeu. Aquele processo me rendeu quase R$1 milhão. Caramba. Por um vacilo dela. E se eu já era concentrada, depois disso, eu fiquei mega concentrada. Eu não conseguia enxergar nada, a não ser o que o juiz e o que a ata estava falando. Então, eu acho que as pessoas relaxam muito quando começam a fazer as coisas. Eu acho que a grande dádiva que eu tenho foi isso. Eu continuar da mesma forma, ser exigente da mesma forma, tratar o cliente como rei. Perfeito. Qualquer cliente para mim era rei. Uma vez eu cheguei no cliente e tinham 13 clientes me aguardando. E um estava com uma bolsa de coloscopia. E estava um cheiro muito ruim. Muito ruim. Então eu mandei ele entrar primeiro, para poder atender primeiro ele. E aí eu perguntei como é que ele estava até. Aí ele foi e disse que estava sem dinheiro, estava tudo muito difícil, ele até morreu já, esse cliente. E aí ele me disse que estava sem dinheiro para comprar as bolsas. E aí ele ficava reutilizando as bolsas. E eu participei, ele era meu cliente já, a ação dele ia ser excepcional, e eu banquei todas as bolsas dele até sair. Então vários clientes chegavam para mim dizendo, doutora, eu tô com a conta de luz aqui, olha aqui, e eu não tenho como pagar, vai cortar minha energia, já são 3. E eu dizia, eu conheço esse lugar, me dê que eu pago, depois a gente acerta. Então eu reconhecia todas as dores, porque eu passei por todas elas. E a maioria dos advogados não conhece esse lugar, não conhece essa dor, esse caminho. Então, para eles viram meio indiferente. Acho que eles ficam anestesiados. É mais um, é mais um, é mais um. E você, Simone, como advogada, né, como boa entendedora de lei, existe a lei universal também, né? Você semeou bastante. Muito. Né? Então, o universo ele não deve nada a ninguém. Então, não. assim, tudo que você fez, voltou. Tá voltando. E o que é mais interessante é que eu nunca tinha olhado para minha vida. Eu só trabalhava. Ninguém sabia o que eu fazia. Eu era muito discreta. As pessoas também tinham uma certa estranheza comigo, porque me viam sozinho com minha filha e não tinha nenhum parente, não tinha marido, não tinha ninguém. Então, assim, era meio estranho. Veio da Paraíba, tipo, veio fugida. Literalmente. E aí, então, causavam muita estranheza para as pessoas a minha vida. E eu não comunicava o que eu fazia. As pessoas sabiam no máximo que eu era advogada, mas ninguém sabia onde eu advogava, para que eu advogava. E aí, quando eu fui criando um ciclo grande de amizades, todas as minhas amizades eram de reclamadas, não de reclamantes. Então, mais um motivo para não falar de trabalho. E aí, fiquei sempre no anonimato. Sempre no anonimato. Ninguém sabia da minha vida. Até que eu comecei a fazer terapia. E aí, eu comecei a reviver minha trajetória. Sim. Foi aí que eu descobri que eu era estrategista. Foi aí que eu descobri que eu não tinha medo de nada. O hiperfoco. Que eu tinha hiperfoco. Que eu não esperava por ninguém fazer nada pra mim. Então, eu era uma paraibana, mulher macho sem senhor mesmo. Tanto assim que isso prejudicava minhas relações. Porque eu era mulher de atitude, eu não esperava ninguém, eu não pedia ninguém. Eu simplesmente ia lá e fazia. E eu tive também que aprender a ser mais feminina, a deixar o outro fazer, a deixar eles participarem mais, por conta desse meu jeito de ser. Às vezes não era nem 100% o fator marrenta, mas é porque que você falou que você tem um hiperfoco muito grande. Então você estava sua filha,
focada em crescer muito, então não tinha tempo pra bater papo, pra fazer amizade com Não vizinhança, tinha. pra ficar conversando de Não tinha. kkk. Então, às vezes, você tava tão focada que nem Não focada. percebia que... Tanto assim que nem o mundo malhar ao eu redor. malhava. Sim, sim. Eu comecei a malhar aos 40 anos. Eu tô com 53. Então, quem é que começa a malhar aos 40 anos, Aí, né? mulher é bem resolvida, fala a idade, né? Então, eu comecei a malhar aos 40 anos. E aos 40 anos, eu percebi que eu não tinha amigos, Sim. que eu não tinha ciclo de amizade. E eu fui de forma estratégica para uma academia que envolvia muita gente. Você Que foi eu lá queria, pra que eu queria me arrumar- relacionar. Ah, tá. Eu sempre preciso arrumar amigos. Onde é que eu vou arrumar amigos? Eu não bebo. Não vou pra festa porque eu tenho que trabalhar. Então, eu vou pra academia. Eu comecei a malhar à noite, tipo 9 horas da noite. Na famosa academia da praia. Sim. Lembra? Caramba. Então, assim, lembro. todas as minhas amizades veio de lá. Porque um apresentava outro, apresentava outro, apresentava outro. E aí eu consegui fazer um ciclo grande de amizade. Legal. Mas a partir dos 40 anos. Até aí, eu não tinha amigos. Porque você focou em crescer. Você Eu focou passava o em- dia trabalhando, à noite eu trabalhava até as 10 horas. E eu tinha uma noia, quando o processo virou eletrônico, de não juntar minha contestação para o outro não ver. Então eu não juntava e quando dava 5 da manhã, porque eu tinha que sair às 5h30, quando dava 5 da manhã eu levantava e protocolava, porque o download só ia ser feito na audiência. Então a outra parte, ela ia completamente à vontade, imaginando que eu tinha perdido o prazo, que eu não tinha feito nada. Estrategista demais. E quando chegava a hora da audiência, doutora, sua contestação, sua manifestação, doutora, eu fiz hoje de manhã, deve estar no download. Então ela caía de... Ele não tinha como analisar, ele não tinha como responder aquilo de imediato. Então, daí corria tudo muito bem. Mas sempre foi assim. Tá. Rapaz. E aí você tá em Candeias. Na verdade, quando você foi pra Candeias, você Já tava bem, né? estava bem, já tava estava bem. Tava com estabelecido. 200 clientes já. Já tinha muito mais. Eu já Muito tinha mais, 7 né? anos de advocacia já. Ah, 7 Tá. anos. Aí você vai pra Candeias, lá você deu outro boom, né? Isso. Deu outro boom, você morava em Salvador, ia Morava em pra lá. Salvador. Ia Tá. pra lá todos os dias. Certo. Nesse trajeto que você sai da Paraíba, né? Isso. Você sai da Paraíba até Candeias. Me conta aí. Qual foi... Você é muito determinada, né? Você é muito focada, percebi isso. Qual foi o maior desafio? Aquele desafio que você falou assim, ó, aqui esse desafio tá maior do que eu. Conta aí qual foi o maior, assim, o mais desafiador, aquele que você falou assim... O você maior desafio, por incrível que pareça, foi a guarda da minha filha. quer... E que me levou para Candeias. Pra Candeias. Que te levou pra Candeias. É. Tá. Que não fosse ela, eu não teria vindo para Salvador, eu não teria montado salão, eu não teria estudado, enfim. Não estaria onde estou. Beleza. É o maior motivo. Ok, então... Da guarda da sua filha. E uma coisa que você fez e que você faria diferente? Nada. Absolutamente nada. Porque até os erros que eu cometi deu certo no final. E os erros que cometeram comigo sempre me melhoraram. Sempre. Tudo que eu achava que, nossa, muito difícil, nossa, agora aquilo me alavancava para uma coisa sempre melhor. Então eu agradeço todas as vezes que eu sofri, porque aquilo me motivava a melhorar, a mudar e ir mais à frente. Então não mudava absolutamente nada. Nada. Perfeito. Nada. Tá. Até porque você mudava na hora, né? Você não gostou. É. Você não gostou, viu que foi errado, Isso. você já pivotava, você não permanecia no erro. E o grande problema eu acho que o erro ele é muito importante na vida das pessoas. Sabia? Muito. Eu acho que o erro ele é muito importante. O erro ele tem só um problema. É quando você se acostuma com ele. É quando você erra e você não aprende com ele. No seu caso, não. Você errava e pivotava. Você errava e pivotava. Esse erro eu não cometo mais. Não comete mais. Você sabe que outro ato estratégico que eu tive, eu não estagiei na faculdade, porque eu não tinha tempo. Trabalhava e estudava. Então, não estagiei. Quando eu comecei a advogar, eu não sabia nada. Absolutamente nada. Não sabia. Então, eu abri meu escritório, nem OAB eu tinha. Eu estagiei no meu escritório. O cliente chegava para mim, ele sabia mais que eu. Ele me ensinava. Mas como eu tinha já 36 anos, tal, então ninguém desconfiava que eu era recém-formada. E aí vamos fazer a OAB, toda a turma, né? E eu pagava R$50 para um advogado assinar minhas petições. Era assim que eu fazia. Vamos fazer a OAB. Acredite, quando eu fui fazer a OAB, a aluna que só tirava 3, 4, 5, tirou 10.
Uau. E a sala inteira, ninguém tirou 10. Então, não me pergunte como isso aconteceu, mas aconteceu. Mas só que eu não sabia nada. Eu aprendi a prova e acertei, tirei 10. Mas advogado não sabia nada. Eu não sabia nem no lugar que sentava, onde o reclamante sentava. E eu tomei assim, uns 3 chabus de cliente, de juiz, porque eu cometi um erro gravíssimo. Daí eu decidi, eu vou pro fórum todas as manhãs. Eram 39 varas. E cada dia eu vou numa vara diferente. Eu vou conhecer todos os juízes, o comportamento deles, anotar e ver os erros. Uau. Para eu não cometer. E aí, todas as manhãs, era sagrado. E se eu tivesse audiência, tudo bem. Se eu não tivesse, eu ia para lá e ficava dentro da sala, porque pode entrar, dentro da sala com um caderninho. E fulano errava, o juiz dava um chabu. Eu não posso fazer isso. Fulano acertava, ia muito bem. Anotava o número de processo, ia copiar a ata. Ou seja, aprendi muito com os erros dos outros. Economizei aí uns 70%. Perfeito, Simone. Você falou isso aí agora, eu acabei lembrando do Dr. Maurício Moitinho, né? Eu fui sócio de um advogado, né? Eu prestava serviço para ele de lançamento mesmo dos seus produtos na internet. Ele era defensor público e especialista em concurso para juiz, promotor e defensor. Sim. Né? Agora ele está também focado em OAB. E ele tem muito assim o seu perfil, hiper focado, né? Extremamente cara que gosta muito de trabalhar. E aí você começou a falar, eu lembrei, ele tinha um banco de dados gigantesco, que ele tirou OAB aos 23 anos. Né? Antes dele se formar, naquela época poderia tirar o OAB antes de se formar. Agora também. Ainda, né? Pronto. E aí, ele fazia exatamente isso. Ele estudava a vida pregressa de todos a banca, né? Que queria corrigir as provas, tudo. Então, assim, ele conhecia cada um. Você falasse o nome, ele sabia como agia, como era a vida pregressa. Então, tipo assim, poxa, é Simone Borges que vai estar na banca? Pô, Simone, ela tem esse viés, aquele viés, ela faz assim, assado. Ela é mais dura, ela é mais flexível. Exato. Onde eu posso quebrar. Exato. E em 10 anos de prova, ela cobrou esse mesmo assunto 7 vezes. A probabilidade dela cobrar novamente é grande. Então, meus alunos estudam isso daqui. E era batata os alunos sendo aprovados. Então, você falou isso aí, eu lembrei desse comportamento. Esse gerenciamento de emoções que a maioria das mulheres não tem, porque, por uma questão histórica e social também, né? Os homens, eu acredito muito que o sucesso maior do sexo masculino é porque ele consegue gerenciar essas emoções. E as mulheres vêm com essa perspectiva há anos. E mesmo agora, com tudo que acontece, com todas as informações, ela ainda é gerenciada pelas emoções. Ela não consegue gerenciar essas emoções. Isso atrapalha a vida dela completamente, porque ela não consegue colocar o emocional fora. Ela não consegue. Então ela mistura. Quando ela mistura, ela vai sempre escolher errado. Quando você escolhe pela emoção, tá errado. Quer ver uma coisa? Você entra numa loja. Eu já fiz isso várias vezes. Você entra, digamos, numa joalheria. Quando você chega na joalheria, aí você olha aquela joia, fica encantada com ela. E os vendedores fazem o papel. Você é linda, você é perfeita, você é maravilhosa, a sua cara fica linda em você. Gera emoção para você comprar. E daí você compra. Então, comigo não acontece isso. Eu olho, é lindo mesmo, é maravilhoso, mas eu vou pensar. Acontece comigo na internet também. Eu vejo uma coisa, faço o cadastro, deixo para pagar o Pix, pensei melhor, não vou comprar. Então, esse tipo de comportamento, na hora de escolha, eu vou escolher meu emprego. Qual é a consequência desse emprego? Eu vou passar muito tempo, eu vou estagnar, vai me render alguma coisa, eu vou poder estudar, ou então eu vou estudar para alguma coisa porque eu tenho o intuito de chegar lá. Vai demorar? Vai. Mas se eu não começar, não vou chegar. E aí vem o imediatismo, o romantismo, as emoções. Perfeito. E aí as escolhas são sempre erradas. Sempre erradas. E aí depois chega pra mim, minhas amigas, eu tô passando por isso. Mas você escolheu, você tá escolhendo ainda. Aí com uma semana, de novo, mas você continua escolhendo. Porque você não quer sair disso. Você não quer. Muitas mulheres que têm uma vida estabilizada, porque o marido é o provedor, e daí ele acaba comandando tudo, elas ficam sem voz. Sim. Porque elas acham
Simplesmente que o fato dele prover tudo, ele tem o direito de ocultar ela. De abortar os sonhos dela, os E ela objetivos se dela. coloca nesse lugar. Então, tudo que ele diz, ela diz amém, frustrada. Uhum. Ela não tem coragem de dar um não, ela não tem coragem de se posicionar, porque ela tem medo de desagradar ele deixá-la, e ele não vai deixar. Ele vai respeitá-la mais. Sim. Então ela tem que se posicionar. Não, eu não quero. E contexto cultural também, né? A mulher Totalmente, é solteira, totalmente. mas ela também tem isso enraizado na mente, né? Tem uma banda, né, inclusive, de rap, que o cantor, ele fala, né, ele diz que a mãe, ele com um cara, né, preto, não quero levantar nenhuma bandeira racial aqui, mas ele fala exatamente isso, que a mãe dele ensinava pra ele, filho, por você ser preto, você tem que ser 2 vezes melhor. E aí eu trago isso aqui pra mesa, né, por você ser mulher, você também tem que ser 2, 3 vezes melhor. O degrau é mais alto, é sempre mais alto, é sempre mais alto, é fato. O degrau do homem é normal, Sim, não é fácil. sim. Mas o degrau da mulher é 2 vezes. Porque a mulher teve que assumir um papel, ocupar um lugar que não era dela. O homem sempre foi o provedor. Era o homem sempre que bancava, era o homem que tomava decisões. Então, se você olhar o histórico, a mulher sempre foi a dona de casa, né? Aquela que não tinha voz. Aí a gente olha para o histórico cultural, social. Mulher não votava em alguns momentos, né? Em uma época a mulher não podia votar. Por que a mulher não podia votar? Né? Aí eu vou voltar um pouco mais. Mulher não podia nem ir para a escola. Não podia estudar. Não estudava. Então, a mulher teve que romper todas essas barreiras. Gritar muito. Gritar muito para conseguir o seu lugar. Assim como os negros. Uhum. Assim como os Eles negros. gritam até hoje. Até Vão gritar hoje. por muito Exato. tempo. Exatamente. Para poder tentar uma equiparação. E aí você vai no caso do homem e da mulher. E hoje eu sou muito fã quando eu vejo mulheres protagonistas. Porque toda vez que eu olho e vejo uma mulher protagonista, eu não sei, porque eu não sou, mas eu imagino o quanto que essa mulher teve que se superar, superar para chegar nesse lugar. Isso. Porque aí você vai para a estatística de hoje, a mulher e o homem que ocupam o mesmo cargo, o homem ganha mais do que a mulher. Né? Exatamente. Olha a diferença que tem. Então, quando eu vejo você e conheço um pouco da sua história, né, que você veio pra cá sozinha, meu Deus do céu, com uma criança, sem rede de apoio, e você consegue chegar onde você chegou hoje, eu fico olhando, cara. Quantas mulheres? Não é, velho? Quantas mulheres precisam ouvir você para elas entenderem que elas também são capazes? Todas são capazes. Exatamente. Todas são capazes. Basta querer. Não existe dificuldade, basta querer. A grande questão é porque elas olham sempre muito adiante. Se eu escolher isso, vai demorar. E elas querem rápido. E ninguém consegue nada rápido nessa vida. Nada. Se for fácil e rápido, tenha medo. Alguma coisa tá errada. Tenha medo. Então, elas emocionadas, mas vai demorar. Mas demora mesmo. Tudo demora para acontecer. Mas se você não começar, nada vai acontecer. Então, e aí, nesse intervalo, vem o medo. Mas eu vou fazer como? Você vai se virar. Exato. Você vai dar um jeito. Porque na hora o jeito aparece. Basta você querer. Exato. O jeito vai aparecer. De um jeito ou de outro, mas vai aparecer. Exatamente. Eu só fazer um adendo aqui, tá, gente? Que esse episódio eu tenho certeza que ele vai ser bastante pulverizado, vai crescer bastante, sua história inspiradora. Então, quando eu trouxe aqui a pauta aqui que eu falei preto, é o que ele falou. Sim. Né? Só tô replicando, porque hoje daqui na a pouco internet todo vai chamar você lá. de racista ou carinha de pix. Carinha de pix. Falando do negro. Mas é muito difícil mesmo. Né? É Então, uma assim, realidade só tô que trazendo um adendo aqui. eu ia chamar, presencio né? muito, né? Porque na Bahia, Perfeito. a maioria das pessoas são negras. Exato. E é impressionante, assim. E aí eu queria trazer aqui, Simone, o seguinte também, né? Pô, você com sua carreira como advogada, né? Muito bem, obrigado, cresceu bastante, construiu uma carreira bem bacana. E agora você, né, tem a novidade aí do Instituto, né? Eu queria que você falasse um pouco, que vem justamente dessa abordagem que você está fazendo aí, né? Sobre comportamento da mulher, enfim. Isso. E aí eu queria saber o que é o Instituto, né, Simone Borges? O Instituto nasceu da objetivo? ideia de comunicar com mulheres que ainda não são protagonistas da sua vida, né? Com formação e com ação
e com celebração disso. No livro que eu vou lançar, já está pronto, está para sair. Qual o nome? Protagonista da sua própria história. Boa, legal. A cada capítulo geram aspectos diferentes, né? Desde definir metas, como você lidar com as suas emoções, de você fazer adequações na sua vida para mudar aquilo. Então, ele gera de autoconhecimento, né? Perfeito. De superar limitações também. Então, o livro ele vai do zero até a celebração e o reconhecimento do produto. Aí você pode perguntar, é um método? Não. Você tem um manual de sucesso? Também não. Pelo menos ainda não. O que eu tenho são comportamentos que deram muito certos e que esse comportamento eu posso ensinar para mulheres. Perfeito. Ou seja, ao longo de toda a sua trajetória, você mapeou esses comportamentos, você viu que foi que deu certo e agora você está querendo disponibilizar para poder ajudar as mulheres, né? Por incrível que pareça, ao longo eu não percebi nada. Não, aconteceu, olha, hoje você vê tudo aí, que você fez. Quando eu completei 50 anos, eu comecei a fazer terapia. E aí que todo mundo deveria fazer, né? Uma maravilha. Autoconhecimento é tudo nessa vida. E na terapia eu fui descobrindo uma história, eu tive que revivê-la. E aí eu fui... Quando eu ia contando, caraca, eu fiz isso, mas como é que eu fiz? E minha filha foi que me chamou a atenção. Um dia minha filha estava na cozinha com ela e ela me disse, minha mãe, como você... Ela já estava formada. Ela disse, minha mãe, como você conseguiu? Eu disse, conseguiu o quê? Fazer isso tudo sozinho. Boa pergunta. Aí eu disse, fazendo. Aí ela disse, não, é incrível o que você fez. Ela também se atentou para isso, porque até então ela era muito jovem. Hoje ela tem 29 anos. Então, quando ela me disse isso, eu me atentei também para aquilo. E na terapia eu fui percorrendo esse caminho. E aí sim eu fui descobrindo tudo que eu fazia, que eu era extremamente focada, que eu era extremamente estrategista. E que quem não é estrategista pode ser, pode treinar, pode fazer, pode sempre pensar nisso, pode focar, pode botar no papel, começar a escrever, né? Vou por aqui, vou por aqui. Uma coisa que eu sempre fiz foi anotações. Eu tenho 18 agendas em casa guardadas, desde o primeiro ano que eu comecei. E eu sempre anotava o que eu queria. Próxima meta, isso. Próxima meta, isso. E no meu escritório, eu montei o escritório e eu queria colocar uma televisão. Escritório simples. Mas eu queria colocar uma televisão na recepção, porque ficava muita gente esperando e não tinha nada para distrair. Então ficava aquele silêncio e eles acabavam escutando o que eu estava conversando com o cliente na sala. E um dia, uma pessoa pegou minha agenda e disse assim, você anota que vai comprar uma televisão? Até isso você coloca? Aí eu disse, não, é só para não esquecer. Mas não era estratégia. Era estratégia. E eu tenho tudo anotado nas minhas agendas. Tudo que eu programava fazer. Tudo. Aos pouquinhos que eu programava, caramba, eu planejava com muita antecedência. Eu acabei de pensar aqui, né? Que tinha inúmeros comportamentos do passado de povos que são milhares e milhares e milhares de quilômetros de distâncias, que não tinham como se comunicar, mas agiam da mesma forma. E quando você olhava, os resultados eram parecidos. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque muita gente que alcançou grandes resultados na vida, ele tinha exatamente esse comportamento de anotar. E eles falam hoje abertamente na internet, cara, anota seus objetivos, anota sua visual. Já é o primeiro passo. Já é o primeiro passo. E as pessoas assistem achando que é ladainha, que é conversa de coach, que é, né? E aí mais uma pessoa que senta aqui no episódio, no podcast e fala, cara, anota. E tem um monte de gente que faz cursos, tem coach, mas ela vai acumulando. Porque é muito simples, eu acho. Eles ficam acumulando, mas não colocam nada em prática. Exato. Nem porque, na verdade, se quisesse colocar em prática, nem precisava ir atrás de ninguém. Perfeito. Né? Simplesmente dizer assim, eu quero começar, mas por onde que eu começo? Perfeito. Vamos ver. Né? E aí, ia lá pensando uma coisa aqui, outra ali, e começava. Mas parece que ficam buscando um monte de método, e não coloca nada em prática. E isso que você falou foi interessante, né? Quando você começou a fazer terapia, e o Steve Jobs, ele falou, né? Uma certa vez numa palestra, que os pontos eles só se conectam olhando para trás.
né? E aí eu acabei lembrando aqui também, quando a gente começou o negócio, Sandrão, eu tentando me encaixar em diversas frentes do business, do negócio, e eu falei assim, gente, tá desafiador, e aí eu fui parar pra olhar pra essência. E aí quando eu comecei a entender, eu falei, não, eu não sou esse cara que talvez eu tô tentando me encaixar. E aí quando a gente encaixou a zona de genialidade, hein, Sandrão? Já foi. As coisas começaram a acontecer. A coisa vai, velho. Hoje também, por conta das redes sociais, as pessoas se preocupam muito em mostrar. Tem isso, mostrar sucesso, né? Se preocupam muito. E na minha época, eu nunca me preocupei com isso. Tanto assim que eu vivia no anonimato e não contava ninguém o que eu fazia. Eu escutei até algumas insinuações. Sim. O que é que exatamente você faz? Sim, Digamos, quando eu comprava um carro novo pra minha filha, Conte aí, eu não vou contar pra ninguém, não. A colega dizia assim, sua mãe... a colega dela já sabia que era advogada. Sim. Sua mãe é o quê mesmo? Aí ela disse, eu já falei, minha mãe é advogada. Porque na cabeça dela, uma mulher, uma mãe solteira, não podia dar aquele carro, trabalhar somente e dar aquele carro à filha. Então, mas eu sempre me mantive no anonimato. E as pessoas já se preocupam muito na satisfação. Verdade. E se importar com o alheio. Mas sabe qual é o problema? Deixa eu te falar aqui. Pô, isso... A internet, ela veio, ela trouxe muita coisa boa, mas ela trouxe muita coisa... Muita coisa que atrapalha. O primeiro ponto é, as pessoas sempre olham a vitrine errada. Olhar a vitrine errada é você sempre se comparar com o que você vê na internet. Sim. As pessoas, elas olham para a internet o dia todo vendo vitrines, que é vitrine na vida das pessoas. E no final do dia, o que ela analisa? A minha vida não presta, a minha vida não é boa. Isso, porque a internet é um sonho. A internet é um sonho. As pessoas colocam as coisas boas. As pessoas colocam os seus melhores. Né? Teve uma vez que a gente estava no... Onde foi aquele restaurante que foi na Barra? A gente foi no 7. A gente foi no 7 comer uma comida muito bacana. Aí todo mundo tirando foto, né? Muito pra bom postar. mesmo. E aí a minha legenda foi, se fosse ovo frito com arroz, ninguém postava. Né? Porque a gente só posta aquilo que é melhor. Então, criou-se uma vitrine totalmente inverídica da vida que impede as pessoas. Sempre você vai achar que você não é capaz, porque o outro está sempre melhor do que você. Na sua época, não. Na sua época era você e uma vontade muito grande de fazer acontecer. Isso. Na verdade, acho que era uma vontade com uma necessidade. Sim. Você olhava para trás e tinha uma filha. Era fazer ou fazer. Não tinha jeito. Hoje as pessoas se dispersam olhando vitrines, olhando a vida dos outros, olhando porque alguém viajou, porque fulana comprou um carro novo. Criando cenas. Exatamente, criando cena. E ela olha, ela deixa de olhar para dentro e ela começa a se acostumar a olhar para fora. E não faz nada. Não faz, porque aí o que ela faz? Eu vou buscar alguma coisa para eu ser igual a todo mundo. Eu vou buscar um curso, eu vou buscar uma mentoria, eu vou buscar... E bem rápido. Exato, por quê? Exato. Porque a vida está acontecendo. Todo dia ela abre stories e ela vê a vida, a melhor parte da vida das pessoas. Que às vezes nem é verdade. Muitas das vezes. Aí vê as fotos da Simone, os stories da Simone, eu falei, eu quero essa vida. Aí senta com Simone, falei, meu bem, foi 40 anos nessa labuta. Você quer? Ah, não quero não. Não, eu tinha amigas que diziam assim, eu queria tanto ter sua vida pra fazer o que você quer, legal. Do jeito que você quer. Aí eu disse assim, mas tu quer ir pra Candeias todo dia de manhã? Tu quer? Tu não quer ir pra Candeias todo dia de manhã. Tu não quer estacionar teu carro no barro e descer seu salto lá. E entrar, ter que ir pro banheiro pra tirar o barro todo do salto. Tu não quer sentar numa sala com um cara tu não quer colocar com a bolsa de... Tu não quer colocar um cliente com uma bolsa de coloscopia no seu carro. Com um mau cheiro horrível. Você não quer colocar. Você não quer dar carona a ele. É verdade. Ninguém quer. Só quer a parte boa. Exato. A pessoa quer o seu resultado, mas não quer passar pelo processo que você passou. Para ter isso é muito ruim, porque você falou uma coisa certa. Sucesso, ele não vem rápido. Você quer ter sucesso, você tem que construir ele. Exato. Eu não posso querer ter sucesso a sua vida. Verdade. Você foi a improvável que deu certo. E por que você foi a improvável que deu certo? Porque você só tinha uma alternativa que era dar certo. Você veio de outro estado com a filha. Você montou um salão sem ter expertise. Você era totalmente dependente das outras pessoas. Até virei cabeleireira, viu? Virou. Pra ver se fiz curso, era cabeleireira também. Olha isso. Mas eu não conseguia sustentar o salão só. Mas uma cabeleireira para o que eu tinha, não tinha condições. Inclusive, quando eu vendi o salão, que eu comecei a advocacia, como eu ainda não tinha rentabilidade, eu tinha clientes, mas ainda o recurso eu ainda não tinha.
eu atendia a domicílio as minhas clientes para poder manter minha estrutura. A sua estrutura, enquanto o salão lá Isso. patinava, como você falou. E aí você vai fazer a faculdade, você era a pior aluna. Tipo assim, sabe o que eu tô narrando você? Eu tô vendo aquela cena do Joseph Kleber. Dá tudo errado. Mas em um momento você ele sempre desistiu. dá um jeito com aquele erro, né? Você foi a pior. E aí lá na outra ponta você foi que tirou a maior nota na OAB. E eu acho que os meus colegas se surpreendem muito com isso. Mas como? Simone era ruim demais, era muito boa. Só tirar a nota baixa. Sabe, assim, eu acho que eles se surpreendem muito. E eu encontro muitos deles, muitos. E eu encontrei uma querida, assim, colega, que ela é muito inteligente. Inclusive, ela me ajudou muito. Muito inteligente. Eu encontrei ela 15 anos depois. Eu encontrei ela 15 anos depois com um carro de 10 anos e nem um computador tinha. E eu não conseguia entender aquilo. Como é que aquela mulher tão inteligente não conseguia ter sucesso profissional? Continuar trabalhando pro mesmo escritório que ela começou a estagiar na faculdade, continuar trabalhando até 10 horas da noite no mesmo escritório. Sabe por quê? Por quê? Porque sempre o mais esforçado ganha do mais competente. Acredito que sim. O mais esforçado sempre ganha do mais inteligente. Porque nada supera você fazer todos os dias essas coisas. Verdade. Enquanto o mais inteligente, ele tá na zona de genialidade dele. Chega um momento que ele entra na zona de conforto. Eu tô no escritório bom. A pior da turma. Ela não vai conseguir um escritório bom. E você teve que fazer a coisa dar certo durante anos, enquanto eu estava sentado aqui na minha zona de genialidade. E isso faz com que a gente não cresça. Enquanto você, esforçada, você precisava tirar o atraso dos outros. Eu tinha um atraso muito grande. Muito grande. Você ganha de todo mundo que era mais inteligente, entre aspas, tá? Sim. Que era mais inteligente do que você na época. Porque nada supera o esforço. Ninguém consegue vencer alguém que nunca desiste. Verdade. Eu acredito também porque eles eram muito imaturos, né? Quando eles se formaram, eles tinham em média 23, 24 anos. Eu já tinha 36. Já tinha filho. Mas eu já tinha vivido muita coisa. Eu saí de casa aos 16 anos, né? Então, e nunca voltei. Então, sempre eu tive que me virar. Então, mas eu tinha vivido muita coisa. Eu sabia o que era recursos humanos, eu sabia o que era uma carteira de trabalho, eu sabia o que era um contrato social. Eu sabia já muita coisa para se mexer. E eles não sabiam de nada. Então, assim, existia muita imaturidade ainda neles, entendeu? Eles poderiam saber muito direito, mas da vida não sabiam. E eu acho que a minha vantagem foi essa, porque eles não tinham estratégia. Eu tinha, né? Eles imaginavam que tinha que esperar o cliente, tinha que indicar, porque era filho de quem? Filho de alguém. Eu não tinha ninguém para indicar. Então, o meu cenário era o pior de todos. Então, eu tinha que melhorar o meu cenário. E a forma de eu melhorar o cenário era me movimentando da forma que eu podia. Perfeito. Hoje, se fosse hoje para recomeçar com o Instagram, ai meu Deus. Rapidinho, né? Tá. Assim, mas você diz, a concorrência é grande, mas a exposição é muita. Exato. Porque eu me limitava a Pituba. Quando eu ia no posto de combustível, quando eu ia no Lava Jato, quando eu ia buscar minha filha na escola. O meu limite era aquele. E hoje, com o Instagram... Mundial. Não tem limite. Então, seria outra história. Seria muito mais fácil. E as pessoas não conseguem entender isso. Mas porque as pessoas não são esforçadas o suficiente para fazer o que tem que ser feito até dar certo. Você entendeu isso? Elas não são, elas querem ter a sua vida, mas elas não querem pagar o preço que você pagou. O presidente sempre tem que pagar. A conta sempre chega. Sempre chega. Mesmo que você decida não fazer nada, a conta chega. Exato. Entendeu? Se você planta vento, colhe tempestade. Exatamente. Verdade. E esse episódio, a gente não tá falando aqui, a Simone tá falando para vocês, mulheres somente, tá? Você, marmanjo, homem também, que tá aí assistindo a gente, né? Que falando em vento, né? Qualquer vento desestabiliza. Qualquer vento né? desestabiliza. Então, assim, história extremamente inspiradora, tá, Simone? E aí, como advogada, você tá tranquila, resolvida, construir um grande negócio. Sim. E aí, qual o próximo passo, né? A gente já sabe, a gente já comentou aqui que é o Instituto, né? Sim. Então, assim, o escritório de advocacia, tudo que você construiu
roda muito bem, obrigado. Mas me conta na prática como é que vai ser esse instituto, né? Por que eu tô perguntando isso? Porque assim, a gente tem um grupo, né, de empresários e que a gente tem até se surpreendido, né, Sandro? Que tem muitas mulheres tomando a decisão de estar aqui junto com a gente, muitas mulheres despertando esse interesse de assumir os palcos, né, das suas vidas. Gerenciando as emoções. Gerenciando as emoções, exatamente. Então, pensando aqui, né, justamente na audiência feminina ali, porque o seu instituto vai ser justamente para empoderar e encorajar e ajudar essas mulheres a colocarem suas vozes ali no mundo, né? E aí eu tô pensando aqui também já na patroa, né? Ela tá para estar junto com a Simone também, que ela que é empresária também, mas sempre tem o próximo nível, sempre tem o próximo passo, e são as conexões, né? Os ambientes que a gente frequenta e as conexões que a gente faz que leva ao próximo nível. Mas então me conta aí na prática o Instituto Simone Borges, né? Como é que vai funcionar? Ele vai funcionar no aspecto justamente de ajudar essas mulheres. Perfeito. Por que só mulheres? Porque eu sou mulher. Perfeito. Eu sei das dificuldades que as mulheres têm, que os homens não têm. As mulheres envolvem as emoções, envolvem a maternidade. Boa. Eu passei por isso da forma mais cruel possível, porque eu não tinha rede de apoio. Mas se fosse hoje, talvez eu buscaria uma rede de apoio de alguma forma. Boa. Eu buscaria. Mas na época eu era muito inocente. Eu acho que eu quero antecipar essas mulheres. Boa. Eu não quero que elas cheguem aos 60 anos para dizer: ai, eu poderia ter feito isso. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Então eu acho 40 anos é uma idade maravilhosa para você mudar tudo na sua vida. Livro vai lançar agora? Livro vou lançar agora. Vai rodar o Brasilzão, o Mundão palestrando? Vou sim. Muito bom. Essa é a ideia. Você já palestra, né? Já. Mas esse seu instituto, ele vai ser o quê? Vai ser através de cursos online? Vai ser eventos presenciais? Como é que vai ser isso? A gente está desenvolvendo Tá. todo esse método, né? Mas a priori vai ser através de palestras e venda de livros mesmo. Perfeito. Perfeito. Que o primeiro, desculpa, eu esqueci o título, só para ficar fixado na cabeça da galera aí quando você lançar o nome do seu livro. Protagonista da própria vida. O protagonista da própria vida. Muito bom. Simone, tem algum assunto aqui que você queria abordar que a gente não tocou no assunto e que é pertinente aqui pra gente poder Acredito que não. ecoar e falar com a nossa audiência? Acredito que a gente falou tudo. Tem, Rodrigão? Falei. E onde é que... Tá, vai ter muita gente que vai ficar muito curioso, né? Pô, a Simone Borges e tal, como é que eu encontro ela? Onde é que eu acho a Simone Borges? No Instagram? Se você No Instagram. Qual é o seu... Tanto tem o Instagram do Instituto Simone Borges, como o Simone Borges Oficial. Então, Simone Borges, aí vai estar aparecendo aqui, o Simone Borges Oficial. Vai lá te encontrar para poder... Eu dei uma olhada lá, você já gera conteúdo, né? Já tá bem presente nas redes sociais, para que as pessoas possam esperar o seu livro ou saber mais como é que vai ser o seu instituto, se você vai palestras, onde é que você vai estar palestrando. Sim. Porque o mundo precisa de mais mulheres não empoderando, né, mas desenvolvendo outras mulheres. Porque a gente sabe que a curva de atraso ela é muito grande. Então, quando a gente vê mulheres que conseguiram romper essa barreira e que se disponibiliza, né, para ajudar quem ainda não rompeu, eu acho que é uma rede que sempre tem que ser fortalecida. Lá dentro do nosso grupo do Mastermind, a gente tem tentado fortalecer isso e a gente percebe que o grupo de mulheres que está lá dentro, elas buscam incessantemente por isso. Né? É tanto que no último evento que a gente fez lá em Prado Forte, teve uma que era advogada, que ela falou assim: quero ver as mulheres no palco, quero ver as mulheres aqui também falando, porque foi um evento onde os convidados eram homens. E aí eu falei pra ela: você vai pro palco. E a gente explicou pra ela que não era questão de ser homem ou mulher, eram convidados ali que a gente tinha colocado, mas que a gente tinha uma vontade muito grande de trazer esse protagonismo feminino também. Sim. Porque a gente acredita muito. E eu tenho uma noção ali na minha cabeça que uma mulher, quando ela é comprometida, aí eu vejo o seu caso, vejo o caso da Danila, uma mulher, quando ela decide fazer, meu amigo, ela faz. Ela faz. E ela faz muito irmão, bem feito. Vou desligar o microfone aqui pra galera não ouvir. Irmão, mulher é muito melhor que homem. Tenho certeza, mano.
Só que elas não sabiam, elas não conheciam Simone Borges para poder... Não gerenciavam as emoções. Exatamente. E 40 anos é uma idade, assim, fundamental para a mulher. Né? Já passou o ciclo de ter filhos, Sim. a não ser de outras formas, enfim. Mas é uma idade que ela acabou o conto de fadas. Vamos entrar na realidade, não é? Não vai chegar príncipe encantado, você é que é a princesa encantada. Então, essa idade é fundamental para você. Ela já tem bagagem, né? Já tem bagagem, viveu bastante. Já quebrou a cara. Quebrou a cara. Isso, já fez muita coisa, já curtiu, já tá fez muito acontecer. Emocional, né? Já quebrou muita cara por questões emocionais, já tá muito, acredito eu, que já tá com o seu lado racional mais aflorado. Então, talvez seja um ponto da virada, né? O ponto da virada. Exatamente. O ponto da virada. Como foi meu ponto da virada? Aos 36. O meu foi um pouquinho antecipado. Quando eu entrei na faculdade, realmente, quando eu comecei a trabalhar como advogada, foi uma virada completamente na minha vida. Caramba. Mas não porque era uma faculdade, mas porque era uma forma de eu empreender. Dependendo tão somente de mim. Entendi. Muito bacana. Então, Simone, é isso. Você disse que não tinha mais nada para compartilhar ali, né? Eu vou te fazer uma pergunta, né? Que é uma pergunta até tradicional em alguns podcasts, né? Ao final, que é aquela pergunta, poxa, se você tivesse a certeza que você fosse mandar uma mensagem agora e que exatamente todas as pessoas... Vocês lembram do caso do teste de alarme? Foi Sim. Do alerta que teve, que o Isso. celular de todo mundo despertou e todo mundo foi obrigado e olhou pelo telefone. Então, se você tivesse certeza que a sua mensagem que você falaria agora, todo mundo ia receber esse alerta, ia ler, ia internalizar, qual seria essa mensagem que você mandaria para o mundo? Para o mundo, especialmente para as mulheres, ao qual você, né, tá lutando tanto assim para ajudá-las. Eu acho que tem que começar para ontem. O sonho é só sonho. Fica só lá nas nuvens. Você tem que virar realidade, mas para isso você tem que dar um pequeno passo. Já é alguma coisa. Passo por passo. Mas tem que agir. Lamentar, reclamar e sonhar não vai te tirar de nenhum lugar. Você vai continuar estagnada. Você precisa agir. Precisa fazer alguma coisa. Senão, continua do mesmo jeito. Perfeito. E essa mulher que acabou de ver essa mensagem, ela pode contar contigo, né? Pode contar Então comigo. vai lá no Instagram, Sim. manda uma mensagem. Simone, acabei de assistir o vídeo aqui do ecossistema, me emocionei, você me inspirou, quero estar junto contigo, né? Então, quero também te conectar com as mulheres, né, que eu conheço, as empresárias, as empreendedoras, porque a gente acredita muito que o nome do nosso movimento, do nosso negócio é muito sugestivo, é ecossistema. Muito. Então, assim, a gente acredita que todo mundo contribui uns com os outros e é o que faz o equilíbrio do mundo ali tá bem harmônico ali, né? Então, te apresentar também umas mulheres que vai fazer muito sentido. Com certeza. Hoje, eu acho que o diferencial de hoje é justamente essa conexão. Perfeito. Porque a IA faz quase tudo, mas não conecta as pessoas. Verdade. Não faz network, né? Então isso vai continuar a gente fazendo. Então quem tiver esse dom de se comunicar, eu acho que vai muito bem. Perfeito. Um prazer ter você aqui. Um prazer ouvir essa história. Muito. Um prazer. Eu fico muito feliz quando uma mulher senta aqui, uma mulher mostra, né, que ela saiu rompendo qualquer barreira e levando tudo pelo caminho em busca de ocupar o seu lugar, porque o lugar ele tem que ser para todos, né? Não tem que ser nem para homem, nem só para mulher, nem para branco, nem para negro, nem para gordo, nem para magro. Eu acho que se você quer e você corre atrás, você merece. Consegue. Exatamente. Sempre consegue. Sempre. Não existe isso você correr atrás e não chegar. Sempre. Sempre consegue. Sempre. Então, um prazer aqui, né? A gente aqui, dois homens. Prazer todo aqui, meu. Compartilhando com você. Você me inspirou muito em muitas coisas. Você estava contando suas histórias aqui. Eu estava falando, caraca, que legal, que massa. Caraca, se eu tivesse essa garra que ela tinha lá atrás, onde é que eu estaria hoje? Então, você me inspirou. E tenho certeza que você inspirou aí muita gente que está aí. Então, parabéns. Parabéns. Você que está assistindo aí, morra de inveja, que eu estou participando do episódio e na hora que for pular esse episódio, eu já assisti em casa com minha esposa fazendo anotação. A gente já vai estar já no outro nível. Gente, obrigado pelo convite. Adorei estar aqui com vocês e compartilhar um pouco da minha vida. É isso aí. As portas do ecossistema estão sempre abertas para você. Obrigada.
Então é isso, meus amigos. Um abraço para todos vocês. Não esquece de se inscrever no canal, curtir esse episódio. E aí, fez sentido para você? Gostou? Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo. Faz assim, ó. Você compartilha com um monte de mulher aí pra tu ver. Exato. Pra você ver o presente que você está dando pra elas. Exatamente. E depois o retorno que elas vão dar pra você, depois que ela assistiu aqui, que ela ouviu esse podcast maravilhoso. Exatamente. Então é isso. Um grande abraço e até o próximo episódio.